Vamos falar um pouco nesta manhã sobre Emanuel. E nesta manhã eu quero falar sobre 3 ênfases da notícia do Emanuel. Algo bastante importante. Eu quero ler 2 textos, um do Antigo e um do Novo Testamento, para nossa reflexão nesta manhã. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está no livro de Isaías, capítulo 7, e o versículo é o 14, que diz assim a palavra do Eterno Senhor: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Grava este nome, ele chamará Emanuel. O segundo texto para nossa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 1, e o versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: e ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles. Louvamos-te, ó Deus, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, pela tua palavra que nos é trazida ao coração nesta manhã. Conceda-nos a iluminação de compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Eu quero falar sobre 3 ênfases de a notícia do Emanuel. A primeira ênfase, a bem da verdade, nós precisamos pensar um pouco. É que Emanuel, Deus conosco, é uma boa notícia, não é? Bem, na verdade é que nós entusiasticamente nos envolvemos nesta boa notícia do Emanuel e esquecemos de uma má notícia por trás dela. Existe este relapso da nossa parte por esquecer uma má notícia por trás da boa notícia, faz com que nós enfraquecemos a misericórdia do Evangelho e, consequentemente, a magnitude do nosso louvor, ele fica fragilizado. Pense, irmãos, que a vinda de um Deus santo, um Deus que é santo, a vinda desse Deus santo não significa vida, não significa uma boa notícia para os rebeldes e impuros, mas significa morte. Basta perguntar para Nadab e Abiú, Levíticos capítulo 10. Basta perguntar para Uzá, 2 Samuel capítulo 6. Basta perguntar para os israelitas que foram exilados. Repara que os nossos pecados e nos impede de habitar no santo monte de Deus, diz o salmista no número 15 de Salmos. O Deus conosco, quando pensamos, deveria nos trazer medo, deveria nos trazer temor. Este medo, até nós percebermos e saborearmos como um Deus transformou a má notícia em boa notícia, enviando o Jesus, o nosso Emanuel. Vamos considerar então essas 3 ênfases a partir da palavra de Deus. A primeira ênfase que eu quero pensar com você é o Emanuel como uma má notícia. Isaías capítulo 8, a partir do versículo 5, vamos ver o que considerava, ou na verdade, o que era constatado Emanuel
no meio de um povo. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 5. O Senhor falou comigo de novo, falando o profeta, dizendo: visto que este povo desprezou as águas de Siloé, correndo brandamente, e este se derretendo de medo diante de Rezim, filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas de Eufrates, fortes e impetuosos, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por toda a sua ribanceira, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura até a sua terra, ó Emanuel. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes, preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para as batalhas, e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Irmãos, olha que palavra de juízo o povo recebeu por uma notícia de que Deus estaria com eles, o Emanuel. Repara que o Emanuel, para este povo, a priori, que havia tido uma promessa de ser cuidada por Deus, mas pela sua desobediência, não era uma boa notícia para eles. E a despeito disso, não somente eles, mas toda a vizinhança estava recebendo o Emanuel de forma negativa pela sua desobediência. O Antigo Testamento, a promessa de Deus conosco, muitas das vezes, poderia ser mortal, pediria ao juízo. E repara que quando Deus faz a promessa de que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, Isaías capítulo 7, verso 14, essa promessa começou a se cumprir, primeiro, no momento em que a sua presença significava julgamento. Deus conosco se tornaria julgamento inicialmente, porque Ele é santo, continua sendo santo. Isaías registra que a aproximação de Deus ao seu povo rebelde, o seu povo aqui era Judá, era Israel, o reino do norte. Em Isaías 8, 5 a 8, o Senhor adverte simplesmente que as águas haveriam de devastar Israel, ameaçando a nação de Judá também, não somente Israel pela sua desobediência. Embora o povo de Deus tinha Deus com eles, o Emanuel com eles, o seu pecado os desqualificavam a receber a bênção do Emanuel. O Emanuel se tornava uma má notícia para eles. Embora o Emanuel estava, repara que os versículos 9 e o versículo 10 do capítulo 8 que eu acabei de ler, o tema continua sendo de julgamento. Voltando agora para as nações, sereis quebrantados, ó povos, e sereis quebrantadas e despedaçadas todas terras longínquas. Versículo 9. O Senhor zombava dos esforços dos homens combinados para se opor contra Ele. No contexto histórico, o que nós vemos aqui é que o Deus conosco era má notícia enquanto o pecado permanecesse no meio. Hoje, nós temos a liberdade de dizer Deus conosco, mas Ele só se tornou boa notícia porque o Deus conosco, Ele associou-se a Jeová, o Yahvé, o Jesus, aquele que salva. Repara, meu irmão, embora prometido fazer bem ao povo, Deus houvera prometido fazer bem ao povo que Ele escolheu, a nação de Israel.
Deus demonstra com clareza na sua palavra que o pecado enfraquece a nação. E o Deus conosco se torna uma má notícia para esta nação que permite o pecado prevalecer. Felizmente, a profecia de Isaías, ela vai de julgamento para salvação, ela vai de punição para perdão. Isaías capítulo 9, aleluia. Isaías capítulo 9 vem explicar que o filho prometido, em Isaías capítulo 7, versículo 14, que é um filho justo de Davi, que veio trazer luz para a escuridão do pecado do povo e veio trazer paz para o meio do povo que precisava. E repara aquilo que ele fala no capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor faria isto tudo. Meu irmão, todo o resto do evangelho de Isaías estava explicando agora como essa paz que Emanuel, Jesus, haveria de trazer, iria acontecer. Isaías usa o 52, 53 para explicar que essa paz viria através de um servo sofredor, que nasceria num lugar desprovido de beleza, num lugar desprovido de pompas e circunstâncias, mas que agregaria valor a toda a humanidade, porque traria paz. Um servo sofredor, que após o seu sacrifício expiatório, trazia ao homem paz no seu coração. Desta forma, a má notícia para o Israel rebelde e desobediente se transforma em boa notícia para o mundo, para Israel, enquanto Deus envia Emanuel, Jesus, o nosso Salvador. Por isso, nós precisamos pensar que Deus conosco, em um coração rebelde, pode significar julgamento e não paz. Segunda ênfase que eu quero pensar com os irmãos nesta manhã é Emanuel como boa notícia. Emanuel como boa notícia. Mateus capítulo 1 e o versículo 21, ele vai dizer: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. É impressionante ver como Mateus ele entende a profecia dada pelo profeta Isaías. Repara que no versículo 14, ou na verdade nesse versículo 21, do capítulo 1, Mateus vai abrir dizendo tudo isso acontece. Mateus faz essa observação. Tudo isso aconteceu no versículo 22 do capítulo 1 de Mateus. Tudo isso acontece para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta. Tudo isso o quê? Apontava para três coisas que o profeta houvera profetizado, que tinha a ver com a concepção, com o nascimento e com o chamado desse Emanuel, que seria diferente, que não estaria no meio do povo como juízo simplesmente, porque até aqui, irmãos, repara comigo, pense comigo, se até aqui, Rebeca Nolasco Souza, se até aqui fosse unicamente Emanuel, a profecia estaria cumprida, mas estaria ambígua. Mas Mateus completa, dizendo simplesmente o seu nome será Jesus.
Porque Jesus significa aquele que perdoa o pecado, Yeshua, Yahvé, aquele que perdoa, aquele que salva. Porque se fosse só Emanuel até então, tia Eude, os israelitas não saberiam se Emanuel viria para juízo ou para salvação. Porque ele anteriormente significava juízo, mas agora está como a plena salvação. Aleluia. E Mateus vai nos narrar a partir do versículo 18, de 18 até 21, ele vai simplesmente destrinchar aquilo que Isaías, no capítulo 7 e no versículo 14, diz para nós. Isaías simplesmente diz que ela daria um filho. Agora ele explica primeiro a concepção. Versículo 18, Mateus vai dizer que um filho é concebido no ventre de uma Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Algo ímpar até esse tempo. Ato que a história não houvera registrado ainda. Uma virgem se engravidar e dar à luz. Não houvera relato na história. O homem não entendia ainda, nem mesmo José conseguira entender, mas era uma obra do Espírito Santo. A concepção desse Emanuel era diferente. Por quê? Porque ele era Yeshua, ele era Yahvé. Agora no versículo 19, de Mateus capítulo 1 até o versículo 20, Mateus vai nos explicar agora como vai dar o nascimento. A revelação angelical de Deus a José explica como ele vai nascer. A herança davídica de José destaca para enfatizar a identidade do filho de Maria. E no 21, meu irmão, aleluia, no 21 Mateus vai explicar o ministério, a chamada desse Emanuel, para dizer para nós que ele não veio como justiça, como julgamento, mas ele veio como Salvador, como salvação. Olha só, no 21 ele vai dizer: e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É isso que Isaías estava dizendo no capítulo 7, e Mateus traz claridade aos olhos dos hebreus, e traz até os nossos corações, porque nós precisamos saber o que é que nós celebramos hoje. Sabemos com perfeição, e a história nos conta, que é provável que Jesus não tenha nascido no dia 24, 25, nem mesmo em dezembro, mas o importante é saber que o Emanuel nasceu numa manjedoura. É saber que o Emanuel, o Yeshua de Deus, é saber que o Salvador de Deus nasceu para perdoar os nossos pecados. É saber que hoje, se nós continuarmos pecando, é porque nós queremos perdoar, porque temos um Salvador que pode perdoar os nossos pecados. Este nome é interessante, porque Emanuel, a propósito daquilo que Isaías fala no capítulo 7 e no versículo 14, não corresponder exatamente naquilo que Mateus vai falar, na sua literalidade, mas não há incongruência, não há discrepância, simplesmente há uma completude. Sabe por quê? Porque Deus conosco só é boa notícia se esse Deus vier para expiar pecado do homem. Só é boa notícia se esse Deus vier para expiar o pecado do homem. Se o filho de Maria fosse chamado única e exclusivamente de Emanuel, deixaria um ponto de interrogação atrás de Deus conosco, porque nós não saberíamos qual seria o seu ministério se fosse simplesmente Emanuel. Mas o nome Jesus foi colocado nele. Aleluia. O nome Jesus coloca um ponto de exclamação. Aleluia.
coloca um ponto de exclamação, como diz: o seu nome é Jesus, porque Ele salvará. Ele salvará o homem. Basta entregar a sua vida ao Senhor. Basta entregar o seu caminho ao Senhor. Basta reconhecer a sua pecaminosidade, a sua pequenez. Basta se entregar ao Senhor. E Emanuel se transforma numa boa notícia para você e para sua família. O último ênfase que eu quero dar é que Emanuel, Ele é Deus conosco, sim, mas Ele é Deus por nós também. Ele é Deus conosco, sim, mas Ele é Deus por nós também. Repara o que Mateus continua dizendo no capítulo 20, o versículo 28. Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do outro. Ele é por nós, Ele veio por nós, meu irmão. Sim, Jesus é Deus conosco, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é Deus por nós. Se Jesus tivesse vindo e tomado o nome de Emanuel, a fórmula de cumprimento de Mateus poderia simplesmente ter sido exata, mas estaria ambígua. E os filhos e filhas de Israel e a igreja talvez hoje ficaria num impasse em torno do chamado. Entretanto, ao tomar o nome de Jesus, Deus dá resposta à oração do seu povo. Deus dá resposta ao chamado do seu filho. Aquilo que houvera sido prometido, a virgem que houvera sido prometida, o menino que houvera sido prometido, ele veio para estar conosco, no meio de nós. Este filho traria salvação para Israel e para as nações. Ele cresceria para ser um servo sofredor, para dar a vida em resgate de muito. Mateus capítulo 20, versículo 28. Ele derramaria seu sangue para ratificar uma aliança, assegurando assim o perdão para o seu povo. Mateus 26, 28. Ele, aquele menino que nasceu, que cresceu e se tornou um servo sofredor, ele renunciaria o seu lugar no céu de destaque para se assemelhar ao homem. Efésios capítulo 4, Filipenses capítulo 2. Para diminuir, para que o homem tivesse a possibilidade de hoje dizer: Emanuel, Deus conosco. Ele veio para unir a sua igreja. Ele veio para que Ele pudesse habitar conosco e nós com Ele para sempre. Mateus 28, 20. Para concluir, desta forma, irmãos, Deus conosco, Emanuel, Deus está conosco, porque Jesus deu a sua vida por nós. Hoje nós não podemos mais, ou não temos necessidade de ter medo do Emanuel, porque Jesus deu a sua vida por nós. Deus não habita conosco porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Em a sua bondade, Ele envia Jesus para nos resgatar do cativeiro do pecado e nos preparar para habitar com Ele, agora e sempre. A boa notícia e a razão pela qual Jesus é o nome sobre todo o nome, Emanuel. Esta é a boa notícia. Jesus está conosco. O Filho de Maria salva o homem de todo o seu pecado. Emanuel, Jesus Cristo. Que nesta manhã, eu e você possamos ter um equilíbrio e saber
Em que ênfase o Emanuel está representando na nossa vida? Como boa notícia? Como má notícia? Ou conosco e por nós? Baixe a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque Emanuel, Jesus nasceu para salvar, para perdoar, para resgatar o homem do seu pecado, das suas falhas. E obrigado nesta manhã, porque nós podemos regozijar-nos em Ti. O Senhor é um Deus presente, o Senhor conosco está e por nós sempre está. Abençoe a Tua igreja, ajuda-nos, Senhor Jesus, a caminhar firme e forte nesta promessa do Senhor e permanecermos até a volta do Senhor. Conceda-nos pela Tua misericórdia um dia de paz, um dia de descanso da nossa mente, do nosso corpo físico e dai-nos, Senhor Jesus, logo mais uma disposição para estarmos na Tua casa. Eu oro ao Senhor, visita os nossos irmãos com a Tua cura, os nossos irmãos que estão doentes, que estão acamados. Agradecemos ao Senhor pela cirurgia do esposo da nossa irmã Isabel. Agradecemos ao Senhor pela vida da nossa irmã Maria Lúcia. Agradecemos ao Senhor por todos os irmãos que o Senhor tem dado melhoras. Louvamos o Senhor pela Tua presença. Se conosco neste restante de tarde, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja em nós e conosco, hoje e sempre. Amém.